Olá, amores, meus queridos alunos e alunas das terceiras séries do Mirama Roquim, tudo bem? Bom, espero que todos estejam bem, com saúde, né, com disposição, que estejam realmente focados aí assistindo às aulas das outras disciplinas, porque o Enem está chegando, né? E nós também estamos retornando. Pois é, hoje, dia 12 de agosto, eu, professora Eli, estou aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa focados no Enem 2021. Mas devo dizer para vocês que o meu coração, gente, é só nostalgia. Ontem eu olhando fotos antigas, e aí vi fotos de gincana. Eu tenho uma pastinha que é só fotos do Miran, e aí tem fotos de gincana, fotos de projeto. Ai, bateu aquela saudade, assim, do dia a dia da nossa escola, das resenhas, né? E de vocês. Então, vamos deixar somente essa saudade um pouquinho de lado, né? Porque a gente vai matar essa saudade aos poucos, mas eu estou deixando hoje para vocês umas questões de interpretação de texto lá no módulo, a partir da questão 14, tá? E hoje nós vamos ver as 5 questões que eu deixei no módulo. Duas, que são as questões 14 e 15, eu irei resolver agora, tá? Vou comentar. Por quê, gente? Qual é a importância da interpretação de texto? Você tem que ler a questão, de preferência, grafar aquilo que é mais importante. Depois você vai para o enunciado. O enunciado te dá muitas dicas, tá? Do que a questão realmente, do que é de mais valia dentro da questão. Então, lê o texto, se preciso for, né? Leia mais de uma vez, grife as coisas mais importantes e vá para o enunciado e para os itens da questão. Trabalhe um a um. E aquele item que de repente você não entender, vá em cima dele, veja lá o significado do que está sendo pedido, porque essa é a grande chave para a interpretação das questões, tá? De texto. Então, deixo vocês com 5 questões hoje. 2 eu irei comentar e as outras 3 a gente vê na próxima aula. Vamos lá? Bom, gente, na aula anterior nós propomos 2 questões, que foi a questão 14 e a questão 15. A questão 14 ela é do Enem 2012 e ela traz aqui, ó, um quadrinho, né? Na verdade, uma tirinha subdividida em 4 quadrinhos. Vamos analisar um a um, mas de cara a gente já vê que é a história da Branca de Neve, né? Você tem aí uma princesa com a coroa, você tem uma bruxa oferecendo uma maçã, então a gente consegue fazer essa alusão, né? À história da Branca de Neve. Vamos analisar o primeiro quadrinho? O primeiro, você tem a figura aí da bruxa oferecendo a maçã e a princesa dizendo, não, obrigada. No segundo quadrinho, é a cobra quem oferece a maçã e a princesa responde, não, obrigada. No terceiro quadrinho, a gente tem um vendedor oferecendo a maçã e antes mesmo que ela responda, ele diz, com mais R$ 10 você ganha um celular. O que é que a gente vê no quarto quadrinho? A imagem da princesa caída ao chão, com a maçã mordida, né? E ele, juntamente com a bruxa e ali, junto com a cobra, né? Ele se vangloriando, ajeitando a gravata, dizendo, questão de técnica. Então, o que é que a gente consegue concluir, gente? Que nesse momento, o produto continuou sendo o mesmo a ser oferecido, mas o que houve de diferente foi ele agregar uma outra coisa ao produto, que foi o celular por R$ 10, né? Então, mesmo que o consumidor não tivesse interesse de comprar naquele momento um celular, quem é que não quer, por um valor simbólico de R$ 10, um novo aparelho eletrônico, né? Então, o que é que pede a questão? Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho, que é o vendedor, a persuadir sua interlocutora? Teria sido a prova concreta, a estratégia foi uma prova concreta ao expor o produto? Não, o produto é o mesmo, né? A estratégia teria sido consenso ao sugerir que todo vendedor tem técnica? Não, né, gente? Ao contrário, ele se mostra diferenciado, só ele usou técnica. A letra C, a estratégia foi o raciocínio lógico ao relacionar a fruta ao celular? Não, não foi isso, né? Até porque eles não têm uma correlação entre si. A letra D,
mostra que a estratégia argumentativa foi a comparação ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores? Não, né, gente? O produto é o mesmo. Ele ofereceu a mesma maçã, ele só somou, né? E a letra E, aí sim, a estratégia foi a indução. Ele induziu, né, a princesa a comprar ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor, né? Então, a alternativa correta aí é a letra E. Bom, a outra questão proposta foi a questão 15, que também é do Enem 2012. Ela traz um pequeno texto, olha, e no enunciado ela vai tratar de funções de linguagem. É um assunto, gente, visto lá no primeiro ano, e eu não sei se vocês lembram, né? Então eu trouxe aí esse retângulo amarelo para a gente revisar dois conceitos de duas palavras diferentes. O primeiro termo é emissor, também chamado de locutor. O segundo termo é receptor, também chamado de interlocutor. Vamos ver o que significa cada um? O emissor ou locutor é a pessoa que emite a mensagem, é quem fala. O receptor, o interlocutor, é a pessoa a quem a mensagem é dirigida, ou seja, é quem recebe a mensagem. Então, na prática, fica assim. Elis falando agora com vocês. Elis, locutor, porque está falando. Vocês, interlocutor, porque estão recebendo. Elis, locutor, também chamado de enunciador. Vocês, interlocutores, que estão recebendo a mensagem. Ok? Beleza? Vamos para o texto? O texto tem o título Desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções de linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre outras. Então, ele está dizendo que os textos, né, apresentam funções de linguagem, mas sempre tem uma que se destaca. No fragmento dessa crônica, a função da linguagem predominante, a que se destaca, é a emotiva, também chamada de expressiva. Gente, o nome já diz, né? O que predominou aí nesse texto foi a emoção. Não era apenas o que estava sendo dito, o que estava sendo falado, e sim o como estava sendo falado. Né? Ele diz que está nervoso, que está zangado, que recado chato, não vou fazer uma crônicazinha hoje, não dá. Então, a função predominante aí é a da emoção, é a da expressão. Não é apenas o que está sendo dito, mas a atitude com que ela está sendo dita, ok? Onde é que eu encontro isso? Na letra B, olha. A atitude do enunciador, quem fala, se sobrepõe aquilo que está sendo dito, ok? Alternativa certa, letra B. Bom, queridos, deixo agora para vocês as questões 16 e 17, que são do Enem 2019, portanto aí, ó, fresquinha, recém-saída do forno, né? E a questão 16 é uma questão interessante, fala de inteligência artificial, né? É um computador que está escrevendo contos, que é característica do ser humano, né? Vamos ver o que diz. Eu só grifei aí umas coisinhas mais importantes e vocês fazem a leitura na íntegra, tá? O computador, dando prioridade à busca pela própria felicidade, parou de trabalhar para os humanos. Essa foi a frase final, tá? É assim que termina o conto O Dia, em que o computador escreveu um conto escrito por uma inteligência artificial com a ajuda de cientistas humanos. Aí, lá no segundo parágrafo, eu grifei: os juízes não sabem quais textos são escritos por humanos e quais são feitos por computadores, o que mostra que o conto estava muito bem escrito. O último parágrafo, ele diz: a ideia dos cientistas é continuar desenvolvendo a criatividade da inteligência artificial para que ela se pareça cada vez mais com a humana. Só que simular esse tipo de resposta é difícil, porque o computador precisa ter primeiro um banco de dados vasto,
vinculado a uma programação específica para cada tipo de projeto. Para escrita seria um, para pintura outro, para música, para o desenho e por aí vai, ok? O que é que pede a questão? O êxito e as limitações da tecnologia utilizada para compor o conto evidenciam a indistinção. O que é indistinção? Distinção é diferença. Indistinção é a não diferença entre personagens produzidos por máquinas e por seres humanos. Gente, essa indistinção entre personagens evidencia o quê? Vocês marcam a alternativa e a gente corrige na próxima aula. E para finalizar, deixo vocês com a questão 17, com um texto que é muito fidedigno da realidade que a gente vê hoje nas redes sociais, que são os pais postando algo ridículo que a criança faz ou alguma gracinha, né? E que lá no futuro pode gerar um certo constrangimento, tá? Deixo vocês então com a resolução da questão 17 e a gente comenta na próxima aula. Beijo, amores! Bem, já a questão 19 do Enem 2015, né, trata de um assunto que, se você ainda não faz, você vai fazer em breve, que é o envio de currículo. E ele diz assim, ó, atualmente é comum disparar currículos na internet com a expectativa de alcançar o maior número possível de selecionadores. É uma ideia, no entanto, olhe, equivocada. É preciso saber quem vai receber esse seu currículo e se a vaga é realmente indicada para o seu perfil, sob o risco de você estar queimando o filme com o futuro empregador. Ao enviar o currículo por e-mail, tente saber quem vai recebê-lo e faça um texto sucinto com a apresentação, com a sugestão a seguir. E aí ele mostra, gente, qual é o assunto, como é que você coloca a mensagem e no final você colocar o seu currículo em anexo. Aí o que é que pede a questão? O texto integra um guia de modelos e técnicas de elaboração de textos e cumpre a função social, olha, função social de... Só isso, você vai analisar, ler o texto com cuidado até o final e depois você vai analisar qual é a função desse texto, ok? Próxima aula a gente comenta. E por hoje é só. Já tentei me despedir 2 vezes, mas me lembrei de dizer uma coisa para vocês. Estaremos, não sei, né, na verdade, se na próxima aula já será aula presencial ou aula online, mas de qualquer forma estaremos corrigindo estas e outras questões de interpretação de texto, tá, gente? Porque essas questões, elas são para a tua vida, independente de Enem, você vai ter aí uma entrevista de emprego, né, uma elaboração de uma redação, né, que pede a interpretação de um texto, que pode constar lá na tua avaliação, enfim, gente, vamos estudar para a vida, tá? Porque nos preparando para o Enem, estaremos nos preparando para a vida. Vamos pensar dessa forma, tá? Então, agora sim, oficialmente, depois de tentar me despedir 2 vezes, um beijo do tamanho de vocês e a gente vai estar intensificando aí as questões de interpretação e tentando fazer uma redação por semana até lá o prazo das provas do Enem, tá? Um beijo do tamanho de vocês. Até mais.